encontrar uma igreja que está cada vez mais firme e alegre servindo ao Senhor. Não sei se lembram, mas eu estive aqui, eu acho que foi em 2013 ou 2014. E é muito bom poder voltar com minhas companheiras de ministério e encontrar, né, uma igreja que desde aquele dia abraçou o projeto, abraçou o ministério Bolívia para Cristo. Então, muito obrigada, né? Foi desde segunda-feira que chegamos aqui, né? Fomos tão bem recebidas, bem acolhidas, já fomos na casa de irmãos, né? Ontem um encontro com as mulheres, né? Foi muito bom ver irmãs dizendo, olha, nossa família ora por você. Muito bom ir na casa de irmãos e ver lá o nomezinho na parede. Eu coloquei no papel para não esquecer, né, de orar. Então, é muito bom esse compromisso que vocês têm feito conosco de oração, não somente financeiro, mas de saber que nós podemos contar com vocês. Então, muito obrigada. Antes de apresentar a equipe completa, eu gostaria de compartilhar um versículo que está em Atos 20 e 24. Um versículo que tem nos marcado e quero compartilhar com a igreja. Atos 20 e 24 diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse era o propósito do apóstolo Paulo e nós também temos como propósito de ministério testemunhar o Evangelho da graça do nosso Deus ali na Bolívia. Então, graças ao Senhor, né, o Senhor nos escolheu para testemunharmos dele, de sua graça, no campo boliviano. Agora apresentando, eu sei que vocês já ouviram nomes, mas apresentando melhor, a missionária Duda, ela é do Amazonas, ela é enviada pela Igreja Batista Regular Beraiana, na cidade de São Paulo de Olivenças. A missionária Marcela, ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Isabel, muito obrigada. Ela é enviada pela Igreja Batista Regular Capim Macio, de Natal, Rio Grande do Norte, e eu sou do Ceará, enviada pela Igreja Batista Regular de Vacaria. Então, como vocês podem ver, tem 3 estados representados e somente a graça de Deus, somente a sua soberania em juntar 3 missionários de diferentes estados, estudamos em diferentes seminários, mas Deus nos juntou e esse forma o trio Bolívia para Cristo, né? Graças a Deus, além de nós sermos enviadas por nossas igrejas, nós também fazemos parte de uma missão chamada Missão Maranata, a mesma missão que enviou o pastor Júnior e sua família ao campo. E graças a Deus, né, pela missão que tem nos dado grande apoio. Também outra missão que tem nos apoiado é a missão MIBRAC, Missão Batista Regular Criana. Essa missão fica em Rio Branco, no Acre. E também, né, tem nos ajudado. Quando chegamos no campo, essa missão já dava apoio, né, através de um missionário, né, em Cobija. Então, como vocês podem ver, não estamos sozinhas. Temos as nossas igrejas enviadoras, temos a Missão Maranata, a Missão MIBRAC e temos as igrejas mantenedoras. E é aqui que entra Jardim das Embuias, é aqui que entra vocês. Né? Vocês estão junto conosco nesse ministério, vocês estão nos apoiando e vocês têm nos abençoado de várias formas e nós louvamos a Deus pela vida de vocês, né, por sabermos que Deus chama uns e Deus levanta outros para segurar a corda, para dar todo o apoio. Então, muito obrigada por fazerem parte, né, por fazermos parte desse ministério, dessa grande obra, né, que é testemunhar do nosso Senhor Jesus Cristo. No campo boliviano, essa é a equipe atual. O pastor José Camero, a esposa Elianes, os filhos Caleb e Camila. São uma família de venezuelanos, eles chegaram em março do ano passado. Nossa igreja ficou sem pastor por uns 3 anos, foi um período bem difícil. Oramos, veio pandemia, oramos mais ainda, mas graças a Deus, né, a família do pastor José Camero entendeu e aceitou, né, o chamado do Senhor para servir em Cobija, na Bolívia. Hoje a nossa igreja tem um pastor sério, um homem que tem guiado a sua igreja nos caminhos do Senhor. Então, essa é a equipe atual de missionários batistas regular em toda a Bolívia, não somente em Cobija. Então, como vocês podem ver, Bolívia tem uma grande necessidade de mais obreiros.
E podem notar também que nessa foto tem muito espaço, né? Do lado do pastor, do lado da Marcela, atrás, na frente. Sabe o que significa? Há vaga, há espaço para mais obreiros. Quem sabe dessa igreja Deus não levanta um jovem, uma família, alguém que esteja disposto, né, a fazer parte dessa equipe e assim, né, contribuir com a obra do Senhor ali na Bolívia. Deus, amém? Deus é quem chama e Ele é quem direciona cada coração, como vocês podem ver aqui, né? De 3 estados diferentes, e o Senhor juntou, reuniu para servirmos na Bolívia. Quem sabe Deus não levanta mais e mais obreiros. Amém? Bom dia! Bom dia! É um prazer estar aqui, conhecer a igreja. Esse frio de São Paulo também. Irmãos, eu não sei o que vocês conhecem sobre Bolívia, mas queremos apresentar algumas coisas bem relevantes sobre o país, para que vocês tenham um pouco de noção onde que o Senhor nos colocou para servir a Ele. Bolívia, o idioma principal é o espanhol, mas existe no país mais de 45 dialetos. Mas hoje a gente se detém só ao espanhol porque ele em si já é um grande desafio para nós. A população da Bolívia gira em torno de 12 milhões de habitantes. E vocês têm bem mais que isso, né? E Cobija, que é a cidade que nós vivemos e trabalhamos, gira em torno de 78 mil habitantes. Cobija é o nome da cidade e Pando, aquele verdinho lá na ponta, lá em cima, é o nome do estado. Cobija cidade, Pando estado, e Cobija também é a capital de Pando. E Cobija faz fronteira com o Acre. O Acre existe, meus irmãos. Glória a Deus por isso, porque os irmãos acreanos têm sido de grande bênção nas nossas vidas, ali no ministério em Cobija, na obra do Senhor em Cobija. Muito do que foi feito, muito do avanço da obra do Senhor ali em Cobija, porque tivemos grande apoio dos nossos irmãos acreanos, que literalmente colocaram a mão na massa e foram ali nos ajudar nas construções dali do prédio, da igreja. Então, louvamos a Deus porque temos ali os nossos irmãos acreanos do ladinho que podem nos apoiar, nos ajudar nesta obra que é do Senhor. Louvamos a Deus por isso, por estar pertinho dos nossos irmãos acreanos. E o que é que o povo boliviano crê? A crença boliviana tem uma grande mistura com o paganismo. 70% da população boliviana se diz crer e praticar o catolicismo. 15% são aqueles que se classificam como protestantes, evangélicos, e outros 15% não se classificam em nenhuma religião ou se classificam em alguma coisa que nem eles mesmos saibam identificar. Mas o interessante é que por mais que 70% se diz crer e praticar o catolicismo, o que predomina no país é o paganismo, e dentro desse paganismo vemos muito da questão do misticismo, o animismo, o sincretismo. E aqui nós trouxemos 3 divindades principais do povo boliviano. Ali de início temos a Pachamama, que é a Mãe Terra, a deusa da fertilidade. Ali no meio temos o El Tio, o Senhor do Submundo, que é aquele que rege, que controla todas as coisas. E na ponta temos o Equeco, o deus da abundância e da prosperidade. O Equeco, existe algumas estátuas dele espalhadas nas ruas, não só nas ruas, como nos comércios também, porque é o Deus da prosperidade, então todo comerciante quer estar ali firmado com esta divindade. E eles oferecem cigarro e cachaça ao Equeco. O El Tio, o Senhor do Submundo, é aquele que controla e que rege todas as coisas. Existe uma grande estátua dele, ela fica dentro de uma mina que já está desativada. Daí você imagina uma mina totalmente escura, e bem lá no fundo da mina está a grande estátua do El Tio. Eles entram lá para render adoração a esta divindade e falam-se até em sacrifícios humanos que é oferecido ao El Tio. E também sacrifícios de crianças. A Pachamama, Mãe Terra, existe um tipo de ritual bem específico que é oferecido a ela com o animal ilhama. Eles pegam o feto da ilhama, desidrata todo o feto e enterra esse feto na terra, no solo. Porque fazendo isso, eles entendem que a Pachamama, Mãe Terra, vai proteger aquele lugar ali que foi enterrado aquele feto.
Essas imagens nós tiramos em setembro do ano passado, quando visitamos a cidade de La Paz. E aí que vocês estão vendo, não é nem o ursinho de pelúcia da ilhama, não. É o animal, né, que está morto aí e foi todo preparado para ser usado em algum tipo de ritual. E naquela primeira imagem lá em cima, estão vendo uma coisinha preta? É o feto da ilhama. E eles utilizam esse feto justamente no ritual da Pachamama. Esse local aí se chama Mercado das Bruxas. E nesse Mercado das Bruxas tem tudo que é necessário para rituais de magia, de bruxaria, de satanismo e coisas desse tipo. É uma rua de céu aberto, então de um lado e do outro tem barracas com morcegos, com sapos, tudo isso desidratado, né, para ser usado em algum tipo de ritual. É chocante, né, meus irmãos? Mas é justamente nesse tipo de coisa que o povo boliviano tem posto a sua confiança, tem depositado a sua fé. E será que é a salvação para esse povo? A igreja, a salvação para o povo boliviano? Amém. Nós cremos nisso também. Nós cremos que o nosso Deus é capaz de salvar qualquer um por meio de Jesus Cristo. E nós cremos na salvação desta nação. Nós cremos que o nosso Senhor pode salvar este povo. E nossa missão ali na Bolívia é de testemunhar Cristo, testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. E nós encaramos isso não só como uma missão, mas como um privilégio de vida, testemunhar Cristo. E esse é um privilégio que não é só nosso, das missionárias que o Senhor separou para servir naquele país. Esse é um privilégio desta igreja. Esse é um privilégio da igreja do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio que temos de testemunhar dele, aonde ele nos colocou. Aonde que o Senhor te colocou? Testemunho dele, onde ele te colocou. E o Senhor tem nos dado esse privilégio de testemunhar dele ali, no campo boliviano, numa nação que não é nossa, mas aprendemos a amar este povo, né, e a ter misericórdia deles, né, a testemunhar de Cristo para esta nação. O nosso ministério tem um propósito bem específico. O nosso propósito é alcançar toda a Bolívia para o Senhor Jesus, amém? Amém. Bolívia tem apenas 9 estados, Quando a gente olha para a Bolívia, a gente vê o quão grande é o nosso Brasil, né? E com apenas 9 estados, nós estamos ali no estado de Pando, na cidade de Cobija. E o Senhor tem desafiado o nosso coração a plantar uma igreja nos 9 estados da Bolívia. Então, em cada estado, o Senhor tem nos desafiado a isso, a plantar uma igreja. E pela graça do Senhor, já tem a primeira igreja batista regular em Cobija, no estado de Pando. Essa igreja está ali somente pela graça do Senhor. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor e desejamos continuar sendo esse instrumento na propagação do Evangelho de Cristo nesta nação. Então, orem por esse desafio que o Senhor tem nos dado. Alguém já disse que é muito pretensioso da nossa parte querer fundar uma igreja em cada estado, mas não nos importamos com isso. Nós servimos ao dono da seara, ao dono de tudo. Então, se ele deseja usar as nossas vidas na obra que é dele, estamos dispostas a isso, a pagar esse preço, a renunciar às nossas vidas em favor da obra do Senhor. Então, ore por esse desafio, plantar uma igreja em cada estado da Bolívia. E no estado de Pando, na cidade de Cobija, já tem a primeira igreja, né? A gente brinca muito dizendo que não sabemos se teremos idade suficiente para ver os 9 estados alcançados, né? Porque aqui ninguém tem mais 20 anos, né? Segredo. Então, não sabemos se veremos todo o país, mas desejamos ardentemente ver esta nação se rendendo aos pés do Senhor. Uma nação que é recheada do paganismo, uma nação que está recheada de falsas doutrinas. Queremos chegar com a verdade do Evangelho, a única que pode mudar vidas. Então, ore por esse desafio que é pregar o único Cristo ali naquela nação. Orem pela propagação da obra do Evangelho do Senhor neste país. Eu aqui já estou tremendo aqui na frente. Bom dia, amados irmãos. Então, Cris e eu chegamos em Cobija no dia 10 de outubro de 2016. Irá fazer 7 anos que estamos no campo boliviano. Marcelinha chegou no dia 1º de novembro de 2021 e irá fazer 2 anos que ela está no campo boliviano conosco. Então, nós servimos ao Senhor apoiando a primeira igreja batista regular no campo boliviano.
Dos ministérios que chamamos dentro e fora da igreja. Nos ministérios dentro da igreja, nós apoiamos na escola bíblica dominical com as crianças e também com os adolescentes. Apoiamos com as crianças, que são os próprios filhos dos irmãos da Bolívia e também da rua lá próximo à nossa casa, próximo à igreja. Também apoiamos na sociedade feminina com as mulheres bolivianas. Quando nós chegamos já tinham iniciado a sociedade feminina, depois eles pararam e quando nós fomos para a Bolívia, retornamos ali com a sociedade feminina. Aí são as mulheres bolivianas, nossas irmãs em Cristo, lá na Bolívia, na cidade de Cobija. Também apoiamos com o clube bíblico na igreja. Primeiro, quando nós chegamos, nós iniciamos um clube na nossa casa, uma escola bíblica de férias. Depois fomos para a casa do irmão Wala, que também é um bairro bem próximo da igreja, e também iniciamos o clube bíblico lá. Logo, iniciamos o clube bíblico na quadra poliesportiva, na avenida também da igreja, com a intenção de convidar as crianças para a igreja. E a foto que vocês estão vendo é o primeiro clube bíblico realizado na igreja. Meu joelho está certo. Então, nós durante esses 6 anos, nós apoiamos ali nesses ministérios e também apoiamos no ministério fora da igreja, que nós chamamos ministério fora da igreja, que é o orfanato, com crianças que foram crianças órfãs, crianças que foram abandonadas, crianças que o Conselho Tutelar também levou, que estão ali. Então, crianças que algumas delas aceitaram o Senhor Jesus Cristo, algumas saíram de lá, foram adotadas, outros foram para a rua porque fugiram. Então, também a gente vê a necessidade deles conhecerem do verdadeiro Cristo. O outro ministério que nós apoiamos fora da igreja é o ministério no asilo, carinhosamente nós chamamos de abuelitos, que são os avós. Então, durante esses 6 anos nós apoiamos ali com eles. Eles gostam muito de cantar. Eu sempre falo assim que nós não temos aquela voz assim para cantar, né? Mas a gente está louvando ao Senhor juntamente com eles. O Senhor fez a nossa voz e nós a usamos para Ele. E nós estamos ali com eles louvando. É no dia de sexta-feira esse ministério. A gente pode estar cansado da semana, quando a gente sai dali, a gente sai renovado. O Senhor renova nossas forças, nos dá a alegria de servir a Ele, de estar nesse ministério. Alguns deles aceitaram o Senhor Jesus Cristo e hoje estão na glória. Também 2 deles estão congregando conosco na EBD. Alguns deles não conseguem andar, outros não conseguem ver. Então, eles têm a dificuldade de sair dali, mas 2 deles estão congregando conosco na EBD. O senhor Carlos, que está de camisa azul do meu lado. Não, esse é o senhor Silfredo, e da pontinha é o senhor Carlos. Então, esses 2 estão congregando conosco na EBD. Então, nós louvamos a Deus por servirmos a Ele, pela oportunidade, pelo privilégio de servirmos a Ele ali no asilo. Outro ministério que nós apoiamos também são com os menores infratores. Quando nós fomos para a Bolívia, nós não sabíamos dos menores infratores, não sabíamos que eles estavam no mesmo local. Então, é o orfanato, o asilo e os menores infratores. Eles ficavam no mesmo local. Eles dividiam o espaço, tinha uma divisão ali, mas eles estavam todos no mesmo quadrado, né? E a gente passava por eles para ir para o asilo e também com as crianças. E depois de um ano, quando a gente passava e estava ensinando as crianças, eles ficavam numa janela, que era a cantina, e eles ficavam observando. Alguns faziam muito barulho para chamar a atenção, para distrair, mas depois de um ano, um deles chegou a nós e disse: nós também precisamos. Então foi aí que deu início o ministério com os menores infratores, e a gente acabou conhecendo eles, fazendo amizade com eles. Teve um período que eu sabia de qual o nome deles todos. Depois da pandemia, quando nós retornamos, já eram outros menores infratores, que é de 13 a 18 anos. E quando nós retornamos, mudou a gestão do local. Eles também já não estavam no mesmo local no orfanato e no asilo. Eles tinham mudado 45 minutos da cidade. E era proibido foto com eles. Por isso que nós não temos foto ali, porque é proibido. Então, durante esses 6 anos, o Senhor nos usou ali, e que o nome dele seja glorificado nesses ministérios. Não nosso,
mas que o nome do Senhor seja glorificado no campo boliviano. Muito bem. Quantos estados tem Bolívia? Pergunta teste. Passou todo mundo. Bolívia tem 9 estados e nós não desejamos apenas alcançar um estado da Bolívia. Queremos alcançar todo o país para o Senhor Jesus. E pela graça do Senhor, tem a primeira igreja ali em Cobija. A nossa igreja em Cobija passou um tempo sem um pastor. E uma igreja sem pastor passa por momentos difíceis. Orávamos muito ao Senhor que enviasse um líder para aquela igreja, que enviasse um obreiro. E o Senhor atendeu as nossas orações, né? O pastor José Camero está lá, um homem de Deus, um homem que está empenhado em pregar a palavra, um homem que está empenhado em acompanhar de perto a vida de cada irmão. E quando a gente vê a resposta da nossa oração ali, trabalhando para o Senhor, a gente quase não acredita. Então, louvamos a Deus por ver aquele servo ali se dedicando à obra do Senhor ali na igreja de Cobija. E em ver aquele servo trabalhando, em ver como o Senhor tem direcionado todas as coisas, isso nos dá paz de dar agora um novo passo no nosso ministério. Queremos agora alcançar um novo estado da Bolívia, que é La Paz. La Paz é a capital do país, né? Politicamente é a capital do país, mas historicamente é Sucre, mas La Paz aí está entre uma das grandes cidades do país. E La Paz fica ao centro-oeste da Bolívia, enquanto que onde a gente está hoje, que é Pando, fica mais ao norte, que é a fronteira com Acre, e La Paz fica ao centro-oeste. É um lugar completamente diferente de Cobija. Inclusive parece que eu estou em La Paz agora, porque La Paz é muito frio, né? Muito frio mesmo, e Cobija é muito quente. Não só a diferença pela questão climática, mas também as pessoas. Vimos que são bem diferentes uma da outra. Parece que é uma outra Bolívia estando ali em La Paz. Então, não só a questão do frio, mas também da altitude. Eu não sei quem gosta de futebol vai lembrar quando a seleção brasileira foi jogar em La Paz, né? Passamos perrengues, né, com a altitude. Então, não era moleza deles, não. O lugar é difícil, meus irmãos. A gente foi para passar 3 semanas, porque uma semana era só para se adaptar ao clima, ao lugar ali. Então, é um lugar desafiador e que o Senhor agora tem colocado esse desafio no nosso coração de alcançar esse novo estado. Esse nosso plano de mudança para La Paz é para daqui a 2 anos. Nós estamos agora no Brasil, nesse período de visitar as igrejas. Retornamos em novembro. Daí, em novembro e em seguinte, continuaremos ainda ali o que nos está proposto em Cobija, mas já nos planejando para esta mudança para La Paz. Em La Paz, nós temos planejado iniciar um trabalho com crianças, né? Um clube bíblico. Nós visitamos alguns bairros ali em La Paz. Muito bem, Duda. Nós visitamos em setembro do ano passado. Então, conhecemos alguns bairros e vimos um bem propício que poderíamos dar início ali os trabalhos em La Paz. Mas é claro que estando no lugar, o Senhor vai nos dando novas diretrizes, vai nos dando novas oportunidades também para iniciar o trabalho ali em La Paz. Então, olhe por esses planos de mudança para La Paz daqui a 2 anos. O coração do homem faz planos, mas de quem é a resposta? Do Senhor. Ao chegarmos em novembro, veremos ali, né, o que, chegando em Cobija, veremos ali como que está o avanço da obra ali em Cobija. E se o Senhor nos direcionar para já irmos para La Paz, iremos. Se Ele disser, espera mais um pouquinho, esperaremos. Queremos fazer a vontade do Senhor e continuar servindo a Ele neste país. Então, ore por esses planos, que em La Paz será um grande desafio, né? Não que em Cobija não tenha sido, mas em La Paz o desafio é começar do zero, né? Em Cobija foi diferente, porque quando Cris e Duda chegaram inicialmente, já existia um grupo de irmãos reunidos. Então esse grupo cresceu um pouco mais, o prédio da igreja está construído e a obra tem avançado. Mas em La Paz será nós 3, o Senhor e quem mais Ele acrescentar nesta equipe. Então, orem por esse desafio, sabem o que é começar do zero, é um grande desafio. Mas nós estamos empolgadas por este desafio. Nós encontramos algumas dificuldades, mas nós não estamos interessadas nessas dificuldades. Nós estamos interessados em continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele que tem nos guiado até aqui e cremos fielmente que Ele que continuará nos guiando na obra que é dele.
Então, ore por esse desafio. Nós estamos empolgadas para começar do zero em La Paz e continuar vendo o que o Senhor fará nas nossas vidas ali na obra dele em La Paz. Então, ore por esse desafio. Sempre que lembrar desse trio aqui, que não é o trio Parada Dura, mas é o trio Bolívia para Cristo, lembrem desse desafio também, que é começar do zero em La Paz. Uma foto de La Paz, só para vocês terem noção, La Paz é como se fosse um buraco. Então a cidade funciona tanto embaixo como em cima. Bem ali atrás, dá para observar, tem uma montanha de gelo. Então é um lugar muito frio. Visitamos em setembro e era um período quente. Segundo eles, era um período quente. E esse quente era -1. O quente de -1 é muita coisa para 2 nordestinas e uma amazonense, que só sabe o que é o quê? Calor. Então, é um grande desafio. Mas nós estamos empolgadas por esse desafio. Então, lembrem sempre de nós em oração, para que a gente não morra no frio também. Irmãos, o Salmo 126:3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E desde que chegamos na Bolívia, nós temos presenciado como Deus tem feito grandes coisas. A igreja se reunia na casa de uma irmã, nesse espaço, na varanda da casa da irmã Lucila, essa irmã do primeiro banco, é uma das fundadoras da igreja. E foi aumentando o número de crianças, aumentando também a necessidade de termos um espaço maior. Eu sei que vocês lembram das campanhas, né, para a compra de um terreno, depois campanha para construção, e Deus foi abençoando, usando as igrejas do Brasil. Hoje, a nossa igreja está assim, toda levantada, coberta, pintada, com piso. Ainda tem algumas pequenas etapas para a conclusão dessa construção, mas é o de menos, porque grandes coisas, né, Deus já fez por meio das igrejas do Brasil. Né? Graças a Deus o Senhor usou as igrejas, usou irmãos do Brasil para contribuir com essa obra. E sei que vocês oraram, vocês contribuíram e nós agradecemos. Eu imagino que se os irmãos da Bolívia estivessem aqui, eles iam dizer alegremente: muitas graças, né? Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada porque vocês fizeram parte. Foram irmãos do Ceará, da Paraíba, de alguns estados do Brasil, para realmente ir lá e colocar a mão na obra mesmo, a mão na massa. E graças a Deus, né, o Senhor tem abençoado a igreja não somente em termos de prédio, mas enviando um pastor, enviando uma família, né, para estar contribuindo com o crescimento espiritual desses irmãos. Então, graças a Deus, a obra na Bolívia tem sido sustentada, suprida, né, de várias formas. Essa foto aí foi tirada dia 31 de janeiro, um dia antes de viajarmos. Foi feito um culto de despedida, as irmãs fizeram as melhores comidas para que a gente coma e tenha saudade, né, de voltar, vontade de voltar logo. Deus tem usado esses irmãos, né, nas nossas vidas. Esses irmãos têm sido como famílias para nós. Quando fomos ao campo, nós deixamos nossas igrejas, nós deixamos nossas famílias, amigos. Mas ao chegar lá, né, Deus acrescentou mais uma igreja. Deus acrescentou esses irmãos que são como famílias para nós. Em momentos de doenças, eles estão lá conosco, cuidando, fazendo um chá, levando um alimento. Eles estão nos assistindo como se fosse nossa família. E não somente em doença, mas também em momento de alegria, de aniversários, eles estão conosco. Então a palavra de Deus diz que aquele que deixa pai, mãe, irmãos, irmã, ele acrescenta muito mais. E ele tem acrescentado nas nossas vidas. Ele tem usado esses irmãos para nos abençoar. E Deus tem suprido cada uma de nossas necessidades. Até que Duda está bem agasalhada, né? Então, são esse tipo de necessidade que às vezes você pensa, é pequeno, mas não, é grande. Então Deus tem suprido. Desde o dia que saímos, desde agosto de 2016, que saímos de nossa casa, até desde muito antes, né? Desde que decidimos pela obra, desde que o Senhor tem nos sustentado em todo o tempo. Cada uma de nossas necessidades, o Senhor tem suprido. Amém.
Então, eu já estou mais aquecida, posso falar com mais calma agora. Então, deixamos aqui com vocês os nossos motivos de oração. Lá atrás tem uma mesinha onde vocês podem ver um pouco da cultura e também tem um cartãozinho que vocês podem levar para casa e também atrás tem esses motivos de oração aqui. Então, peço aos amados irmãos que estejam orando por nós por sabedoria e por santidade. Precisamos da sabedoria para levar a palavra de Deus ao povo boliviano. Precisamos de sabedoria para aplicar a palavra de Deus em nossas vidas e assim viver em santidade, uma vida que honra e glorifica o nome do nosso Deus. Então, esteja orando por sabedoria e santidade. Ore também pelos novos passos do ministério. Vocês conheceram que o Senhor tem colocado no nosso coração o desejo de alcançar os 9 estados da Bolívia e o próximo passo será La Paz. Olha para que a gente não congele lá, mas a gente está muito feliz de poder, de ter conhecido esse estado, de poder ir lá e testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Então, esteja orando pelos novos passos do ministério e também pelo complemento do nosso sustento. Pela graça de Deus, Cris está com 100% do sustento, Marcelo e eu estamos com 96%. Isso a nível de Cobija, porque lá é uma cidade pequena, então o custo de vida é mais baixo e o custo de vida em La Paz, por ser uma cidade grande, é muito mais alto. Então, quando formos para La Paz, o nosso sustento irá diminuir. Então, amados irmãos, esteja orando pelo nosso sustento. Cris, que está com 100% do sustento, irá baixar, e nós que estamos com 96% também irá baixar a porcentagem do sustento. Então, esteja orando pelo complemento do nosso sustento ali no campo boliviano. Essa não tem sido uma preocupação, porque nós confiamos no Senhor que nos chamou, que nos enviou, tem suprido cada uma de nossas necessidades e cremos que Ele também irá continuar nos sustentando aí na Bolívia. Mas peço aos amados irmãos que estejam orando pelo complemento do nosso sustento. Outro motivo de oração é pelo crescimento espiritual da igreja. Vocês conheceram os nossos irmãos bolivianos, não somente nossos aqui que somos missionários do campo, mas seus também em Cristo Jesus. Então peço que estejam orando pelo crescimento espiritual dos nossos irmãos bolivianos. Orem também pela salvação do povo boliviano. Vocês viram que o povo boliviano tem colocado a fé, a confiança e a esperança. Então esteja juntamente conosco rogando, suplicando ao Pai pela salvação do povo boliviano. Outro motivo de oração também, e essa é em forma de gratidão. Nós somos muito gratos ao Senhor por levantar irmãos, igrejas mantenedoras que têm rogado, que têm dedicado seu tempo em orar por nós, que têm apoiado financeiramente também. Então, muito obrigada por seu apoio e esteja orando pelas demais igrejas. Nós sabemos que muitos passam por necessidade e o Senhor conhece o coração, conhece a necessidade de cada um e que Deus supra em sua vontade o desejo do coração, que Ele supra a necessidade de cada um de vocês também. Outro motivo de oração é pelo pastor José Cameiro e família. Como temos falado, eles são venezuelanos, eles foram formados no seminário da Venezuela e quando eles foram para a Bolívia, eles foram somente assim como nós. Levamos só nossas roupas e nossos livros. E quando chegaram lá, eles foram com 0% de sustento. Agora imagina você saindo daqui da sua casa, da sua família, do seu emprego e indo para a Bolívia. Mostra a obediência desse servo, o amor ao Senhor. Não que vocês não amem, não que vocês não queiram obedecer, mas a gente vê o amor dele à obra missionária, a um povo que ele não conhece. Então a gente vê essa fé dele no Senhor, que mesmo indo com 0% do sustento, ele cria que o Senhor iria suprir as necessidades dele e da família, e o Senhor tem suprido. Ele se filiou à missão MIBRAC e hoje está com 27% do sustento. A gente tem visto o Senhor suprindo a necessidade dessa família, a gente tem visto o Senhor abençoando essa família. Quando saímos da Bolívia, junto com a missão MIBRAC, eles estavam levantando uma campanha para a compra de uma moto. E essa moto foi comprada em menos de 3 meses à vista. Olha a grande bênção, o amor do Senhor
abençoando essa família. Então, esteja orando também pelo complemento do sustento deles. E outro motivo de oração é por mais obreiros para o campo boliviano. Oremos por mais obreiros para o campo boliviano para que eles possam entrar na equipe também e assim alcançarmos os 9 estados da Bolívia. Nós temos orado e temos visto o Senhor abençoando também. Ele tem enviado outras pessoas, ele tem colocado o desejo no coração de outras pessoas também para servir no campo boliviano. Essa é a família Rum, o missionário Richard, sua esposa Érica e seus filhos Josias e Saraí. Eles são também venezuelanos. A irmã Érica é irmã do pastor José Camero. Então ali é uma família, estarão em família. Enquanto vamos para La Paz, ficarão essas 2 famílias em Cobija. Nós temos orado por uma família em cada estado. O Senhor tem colocado 2 em Cobija. Então o Senhor tem respondido nossas orações. Nós estamos imensamente felizes pelo que o Senhor tem feito e oremos por mais obreiros também. Temos visto e ouvido também que tem mais pessoas interessadas no campo boliviano e que a Bolívia seja para o Senhor Jesus Cristo. Acabou? Então, nós queremos abrir agora para um momento que com certeza vocês vão ter perguntas e a gente vai poder esclarecer algumas dúvidas, algumas informações extras que a gente tem tempo, né, pastor? Pronto. O pastor Manuel. Quantos anos tem essa obra? Esse... E como é o prédio lá? É modesto, é grande? Ocupa para quantas pessoas, mais ou menos? Pronto, essa igreja vai completar 12 anos em novembro. Dia 27 de novembro vai completar 12 anos. Quantas pessoas, mais ou menos? Mais 150. Cabe. Sim, 150 pessoas. É porque ali, desculpa, não tem todos os bancos, mas tem mais espaço para trás. Que é a quantidade de banco que tinha na varanda da casa da irmã Lucília. São esses bancos que estão lá. Quando as irmãs chegaram lá, não tinha pessoas, homens para pregar, para auxiliar, as irmãs estavam sozinhas? Quando chegamos, tinha um missionário brasileiro, filiado da Missão Mibrac, o missionário Francisco Cavalcante, ele que estava à frente desse trabalho. Só que ele estava à frente tanto do trabalho na Bolívia como no Brasil. Então o trabalho estava ficando bem sobrecarregado, pesado, então por questão de saúde mesmo e de muito trabalho ele ficou no lado brasileiro, na igreja no Brasil, e a igreja ficou sem pastor. E também esse irmão aí que está no segundo banco, ele que ficou na liderança, o irmão Alan, por alguns meses. Depois teve que sair e nós tivemos apoio da igreja de Epitaciolândia, que é a igreja que está na fronteira no lado brasileiro. 3 irmãos iam lá para pregar e para nos ajudar, até a chegada do pastor José Camelo. As irmãs vão visitar outro estado, por isso que vão para La Paz? Nós já visitamos outros estados, mas entendemos que La Paz será o próximo e assim, nosso desejo é cada estado. Então, tinha La Paz e Beni, que são 2 estados que estão fronteira com Pando, e o Senhor nos mostrou a necessidade para iniciarmos em La Paz. A irmã. Esse trabalho que vocês fazem nas igrejas, tipo nessa igreja que vocês estão, vocês têm um plano de ir para La Paz. Fica alguém fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo nessa igreja, além desse pastor, porque vocês devem ter um trabalho muito extenso com crianças, nessas, vamos dizer, ONGs, ou instituições. Esses 2 casais que vocês falaram, eles vão também dar continuidade a esse trabalho de vocês? Então, esperamos no Senhor que sim, que continuem fazendo esse trabalho, porque uma coisa que sempre deixávamos claro que o trabalho não era nosso, que era da igreja, então que a igreja, na nossa ausência, a igreja deveria sempre tomar a frente. Hoje o pastor José Camero está conseguindo ir somente para o asilo, porque ele sozinho não tem como dar conta de tudo,
Isso por falta de liderança na nossa igreja. A ausência de homens, né, que estejam ali ajudando o pastor. Então, chegando essa família, será uma grande bênção, porque estaria ali auxiliando o pastor José Cameiro enquanto a gente está indo para La Paz. Então, desejamos que continue também, e o pastor José Cameiro está trabalhando nisso, né, ensinando a igreja, né, dia e noite, está ali trabalhando, ensinando biblicamente, né, o papel de cada um. Então orem pelo crescimento espiritual da igreja nesse sentido também, para que a igreja abrace a responsabilidade e entenda que a obra que deve continuar é eles, porque é um trabalho que a igreja do Senhor deve fazer. Irmã Mônica. Ah, tá. Bom dia. Desculpa que a gente coloca uma vez de cada para responder. Então, a Bolívia realmente é um país muito pobre. Ele não é ele é rico, mas não, a administração é péssima, né? Então, isso faz com que ela seja economicamente um país muito pobre. Então, dos ministérios que a gente faz, do nosso próprio sustento, a gente faz a divisão do sustento pela graça de Deus, a gente junta tudo o que nós temos para pagar para os ministérios, para pagar as despesas do ministério também. E iremos para La Paz. Quando retornarmos para Cobija, a gente vai analisar como está a situação da igreja, em que nós ainda seremos úteis, e assim nos planejaremos para ir para La Paz. Talvez daqui nós colocamos uma meta de 2 anos, talvez seja antes, talvez seja mais do que 2 anos, não sabemos, mas ao chegarmos lá, iremos analisar como está a igreja e em que nós poderemos ser úteis ainda. Nós visitamos La Paz no ano passado e a gente tem a mãe de um jovem lá da nossa igreja que mora em La Paz, mas ela também mora em outro estado. E quando nós fomos para La Paz, a gente foi confiante que ela estaria lá. A gente tentou entrar em contato, mas não deu certo, mas a gente foi confiante que lá a gente poderia encontrá-la. Mas ela estava em Cochabamba, no outro estado. Então, a gente foi conhecê-la, a cidade, né? Era um estado que a gente não conhecia, então o que a gente fazia? A gente entrava num táxi, pesquisamos, né? Entrava num táxi e falava assim, leva em tal rua. Aí, quando chegava na rua, ele falava, onde? Ele um pouquinho mais na frente, só para ele achar que a gente conhecia, né? Para não entregar que a gente não conhecia, era ali. Então, a gente não conhece nada, chegamos lá, nós pesquisamos aluguel, pesquisamos a alimentação, transporte, saúde. Então, é um estado que a gente realmente não conhece, que o Senhor nos permitiu conhecer um pouco nas 2 semanas. Foram 3 semanas, mas uma semana foi para adaptação, a gente não conseguia sair mesmo do local. E 2 semanas foi para conhecer os bairros e um pouco da cultura. Então, Quanto ao desejo de vocês fundar uma igreja em cada estado, Deus proverá. Mas gostaria de saber se existe, por exemplo, alguma oposição por parte de algum órgão governamental sobre a propagação do Evangelho. Graças a Deus, não. Não sabemos até quando. Até quando poderemos dizer graças a Deus, não sabemos até quando. É um governo capitalista, comunista, então não sabemos. Em 2018, o governo da época quis colocar uma lei que proibisse o evangelho. Não só o evangelho, como qualquer reunião religiosa, até os católicos. Então, graças a Deus, essa lei foi revogada, né? Hoje temos livre acesso, podemos
a evangelizar livremente na rua, mas não sabemos até quando, né? Não está hoje, não é o presidente da época, mas quem está é do mesmo partido. Então, estamos confiando no Senhor que Ele continuará conduzindo tudo e pedimos graça a Ele, porque mesmo que proíbam, queremos estar lá. Então, continua orando por isso. Vai dizer não, né, pastor? Eu queria saber se que falta de jovens aí nessa igreja. Ok, 3 anos. Brincadeira. Brincadeira, irmã. Vocês são crianças. Ainda, né? Aí eu senti a falta de jovens e eu queria saber se tem escolas boas lá, tem universidade, faculdade, se tem lá, se é legal. Eu queria saber essas religiões pagãs, elas têm tempo, o povo vai lá para a reunião, ou fica cada um na sua casa, cada um conhece a sua vida lá. Você não Nossa igreja tem um jovem, né? Um jovem, mas temos as crianças que estão crescendo, né? E já estão adolescentes. Então, já estamos olhando eles como jovens já. Então, a gente saiu, já estávamos grandinhos, né? Agora, quando a gente voltar, né? Uma voz grossa, imagina. Então, essa necessidade é grande, né? Por jovens, para ver ali trabalhando também para o Senhor. Tem escolas, né? Mas o ensino não é tão, né? Então, até o pastor, os filhos dele estão nas escolas da Bolívia e ele está preocupado seriamente com isso, está pensando em colocar as crianças na escola do Brasil, porque o ensino realmente é precário. E tem universidades também, inclusive tem muitos brasileiros estudando medicina por lá também. Eu acredito que é muito da questão econômica, né? É muito mais barato lá, economicamente, assim falando. E qual é a outra pergunta? o templo das Sim, não tem exatamente um templo que ali eles podem se reunir e adorar aquela divindade. É uma coisa que eles são ensinados desde criança, né? É cultural do boliviano essa questão pagã, porque o país tem uma raiz indígena muito forte, foi fundado por indígenas, né? Então é uma coisa muito cultural, muito forte do país. Então, não tem templos que adorem a Pachamama, o El Tio ou o Equeco, não existe, mas existe essa crença, né, que é ensinada ali desde cedo, né, desde a fundação. E até esse do El Tio, não é uma coisa assim tão, né, eu creio no El Tio, não, uma coisa mais secreta, né, porque tem sacrifícios humanos envolvidos nisso aí. Então é uma coisa mais secreta, né? Quem crê é uma coisa mais secretamente. Eu creio, mas eu não fico divulgando para todo mundo o que eu creio. Então, é por aí. Nós apresentamos as suas necessidades, né, e percentuais nessa cidade. Aí agora, daqui 2 anos ainda, né, 3 anos, não fala fácil. O custo de vida lá é maior. Né? Eu queria ter uma ideia disso, por exemplo, lá na cidade que as irmãs estão, quanto é comprar, por exemplo, um determinado mantimento, um arroz, um feijão, quanto que é lá e quanto que é em La Paz, né, para a gente ter uma ideia. E outra pergunta é, as ofertas que as irmãs recebem, certamente a grande maioria em real, usam esse real para comprar ou converte na moeda de lá, e essa conversão quanto que daria? Porque eu acredito que lá, né, seja a conta da inflação, um real deve valer muito mais do que a moeda de lá. Então eu queria ter uma ideia dessas necessidades que as irmãs apresentaram. Vou começar ali com a última pergunta. Se eu tenho R$1, eu posso comprar 1,47 boliviano. Quando nós chegamos na Bolívia, tá certo. Quando nós chegamos em Cobija, R$1 valia 12 bolivianos. Mas devido que o dólar aumentou, então o real diminuiu, então lá também teve essa mudança. E em La Paz,
vou falar do aluguel, não da alimentação, mas do aluguel. Quando nós chegamos em Cobija, o aluguel era 2.000 bolivianos, que dá R$1.000, né? O câmbio de 1 por 2. Mas agora que o real diminuiu, que está somente 1,47, a gente paga quase 1.600. Dá um pouquinho menos porque fica dando essa variação de 1,30 a 1,47. Então a gente paga mais ou menos 1.600 bolivianos, R$1.600, porque isso diminuiu. E a gente foi ver em La Paz quanto que era um aluguel. Porque se a gente pensasse em comprar uma casa em dólar nós não temos. Então a gente foi verificar o preço de aluguel lá e está em 4.000, 6.000 bolivianos. Então o custo de vida é muito maior. E o que a gente viu em comparação de alimentos, o que é mais barato lá é fruta. Então a gente poderia ter uma alimentação de fruta. Não, tirando essa bagunça. Em Cobija, eles compram o produto brasileiro e revendem em Cobija. Então, o que a gente, morando na fronteira, o que a gente faz? A gente compra direto no lado brasileiro, que isso é mais econômico pra gente. Então, a gente faz isso. Agora, em La Paz, não vai ter essa fronteira pra gente fazer as compras lá. Então, lá o preço um pouco mais alto, a gente viu, eu não lembro agora, mas a gente tinha anotadinho, mas o preço é muito mais alto lá. Dobra, né? Do nosso, mais ou menos mais isso. ou menos isso. Uhum. E graças a Deus que a gente divide tudo, né? Aluguel, alimentação, transporte, ministério, o Senhor tem nos dado o privilégio de, não, são essas minhas coisas, então eu vou pagar, ou você que se vire. Não, a gente tem juntado o nosso sustento e temos dividido tudo no ministério. Com relação a gente saca o dinheiro, como moramos na fronteira, no banco, e faz o câmbio lá na Bolívia. Quando estivermos em La Paz, não vamos ter a oportunidade de irmos em um banco, então vamos fazer a transferência pela aquela aplicação do West Union. Sim, terá. Sou eu agora, hein? Vou fazer a pergunta. E a pergunta é a seguinte: aqui, como as irmãs têm visto, nós fizemos essa modificação do nosso período de escola dominical. E aí muitos irmãos ficaram aqui. Então nós temos adolescentes, jovens, temos alguns casais, temos viúvos, viúvas, temos alguns aposentados. O público aqui é bem eclético, né, hoje pela manhã. Se alguém aqui, de qualquer uma dessas classes ou faixas etárias, ouviu sobre esse projeto, se sentiu tocado por Deus, mas está pensando assim, poxa, essas irmãs que já nasceram falando espanhol, já sabia tanta coisa, mas eu não sei. Esses irmãos que talvez alguém que não sabe nada de espanhol, talvez se for procurar no mapa nem sabe direito onde fica, mas sentiu ali de alguma maneira incomodado. Que tipo de conselho as irmãs dariam? O que seria algum passo que essa pessoa poderia tomar estando aqui, e como algumas ideias de como de repente chegar lá e apoiar? Se irmã pudesse falar alguma coisa nesse sentido. Muito bem. A sua pregação ajuda até nessa orientação. Aquele que chama e que manda, ele tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Então, com certeza vai aparecer várias dificuldades. Às vezes, a questão de pensar, eu não sei o idioma, não estou ainda preparado, questão financeira, questão de problemas na família, né? Tem, às vezes, um pai, uma mãe doente. Pode aparecer muitas coisas, mas esteja disposto a obedecer aquele que te mandou, que é Jesus. Esteja disposto a obedecer e dizer, Senhor, se o Senhor está mandando, eu irei. O Senhor vai direcionando a questão, se for para se preparar no seminário,
se for questão de saúde, algum problema na família, se for o idioma, o Senhor, se Ele te chamou, Ele vai abrir as portas para tudo isso. Então, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, esteja disposto a obedecer. Esteja disposto a obedecer e clame a Deus pedindo compaixão pelas almas perdidas. Quando você tem esse entendimento que ao sair daqui dessas 4 paredes e pisar ali fora, já é o seu campo missionário, tudo muda, né? A sua visão muda com relação ao próprio Senhor e ao mundo, né? E à obra dele. Então, clame ao Senhor pedindo compaixão pelas almas perdidas. Certamente Ele vai lhe dar essa compaixão e tudo ficará mais fácil. Até o medo de encarar um outro idioma, que eu vou te falar, eu tinha esse medo, ó. Eu dizia, Senhor, não é possível não, que o Senhor me queira na Bolívia não, que eu mal sei falar o português, eu vou conseguir falar um outro idioma. E tá ali eu, pela graça do Senhor. Eu não digo, como o Cris sempre fala, não vou falar 100%, né? Não vou estar naquela perfeição no idioma, né? Mas o Senhor vai dando a graça. Por quê? Porque eu estou disposta a obedecê-lo, a cumprir o propósito dele na minha vida. Então esteja disposto a obedecer ao Senhor. E esse disposto, meu irmão, requer renúncias. Renúncia das suas próprias vontades. Mas esteja disposto, porque o Senhor vai dando a graça. O Senhor vai dando a graça e vai suprindo todas as coisas. Vai suprindo a ausência de família, a ausência de necessidades pessoais sua. O Senhor vai suprindo todas as coisas. Confie no seu Deus. Confie naquele que te salvou. Confie naquele que é o dono de tudo. Confie. Dê esse voto de confiança ao seu Senhor e se entregue para servi-lo na obra dele. Porque eu vou te dizer, viu? Não tem patrão melhor que o Senhor. É muito bom trabalhar para o Senhor Jesus, é muito bom trabalhar nessa obra, na seara, né? Ver vidas sendo transformadas. Não tem nada que pague isso, não tem nada que tire isso de você, essa alegria e essa convicção de servir a Ele na obra dele. Então, ore ao Senhor pedindo para obedecê-lo e ore ao Senhor pedindo compaixão pelas almas perdidas. E esteja preparado, viu? Não tente fugir não, porque eu tentei fugir, mas não deu muito certo não. Lutei muito, não deu muito certo e aqui estou eu. Esteja disposto a isso. Dá tempo. O pastor tinha outro. Os irmãos não têm carro, não têm moto lá, tem necessidade disto? Sim, nós temos os nossos... Então, a gente fez um planejamento para transportes quando a gente veio para a Bolívia, então a gente tem esse planejamento. Nós também, quando chegamos lá, iniciamos uma campanha para a compra de um carro, porém tivemos que parar porque teve a necessidade da compra do terreno, teve a necessidade também da construção do edifício da igreja. E por enquanto paramos ali, mas a necessidade para La Paz de um transporte será mais, né? Terá uma grande necessidade de transporte na cidade de La Paz, porque é uma cidade maior, então os lugares são mais distantes. Então, inclusive vocês nos abençoaram, né, para a campanha do transporte. Está guardado. E estamos juntando. Se Deus permitir, quando chegarmos em La Paz, temos o projeto, né, para compra de um transporte. Eu sou habilitada, mas não tenho prática. Então, até lá, todos vocês. A gente está com o plano de, ao retornarmos, entrarmos na autoescola. Então, Deus ajude. Olhem por isso. Só respondendo mais uma coisa que ficou faltando na pergunta do pastor, como que faz, né, para isso? Então, orar ao Senhor é o primeiro passo para tudo, né, pedindo a Ele essa convicção, e converse com esse Senhor aqui, esse jovem Senhor, seu pastor, converse com ele que certamente o Senhor irá ajudá-lo a te conduzir com relação a isso. O pastor está para isso, para nos orientar, para nos guiar, segundo o Senhor. Então, converse com o seu pastor, se a sua igreja vê isso também, né? Então, meu irmão,
vamos embora, vamos servir ao Senhor. E caso queira uma experiência na Bolívia, estamos aqui dispostas, né? Já teve uma jovem bem nova, 17 anos, não tinha? Sim. Uma jovem de 17 anos passou uma semana conosco, queria saber como que era a experiência. E passou uma semana lá e foi uma bênção. Então, está disposto a passar uma semana conosco? Vamos lá. Um mês? Vamos lá. Trabalho não falta, vou te dizer. Então, certamente o Senhor te conduzirá a isso. Só um testemunho, quando o Senhor estava me chamando para a Bolívia, eu quis conhecer o país primeiro. E eu passei quase um mês lá, em 2017, quase um mês lá, né? E essa foi uma experiência incrível. Eu orava ao Senhor, Senhor, me mostra nessa experiência se realmente essa é a tua vontade para a minha vida, se tu me quer nesse país. Então, é tanto que o Senhor me mandou de novo, mais uma vez, até eu ir definitivamente eu fui 3 vezes. Né? Então, quando eu falei com minha igreja, novidade, que você quer ir para a Bolívia. Então, são oportunidades, então, ore ao Senhor, converse com o seu pastor e Deus encaminhará todas as coisas, não tenha dúvida. E sobre o idioma, você pode já se preparar fazendo um curso de espanhol, ou pode aprender lá mesmo. A mãe da Cris esteve lá conosco, ela já saiu falando algumas coisas. Uma senhora de 70 anos, no tempo que ela estava lá, já saiu falando. E até hoje, quando a gente retornou, fomos para a casa dela, ela lembra de palavras em espanhol. Ela fala a pandemia, não estava nem falando em português, ela estava falando a pandemia. Que ela passou o tempo da pandemia conosco lá. Então, a gente pode aprender fazendo cursos e pode aprender lá mesmo. Na prática. Errando, as crianças rindo da gente, a gente tentando falar e não conseguindo pronunciar bem, mas o Senhor tem nos dado a graça que a gente tem conseguido transmitir a palavra dele lá com as crianças e com as mulheres e com os idosos e assim. Marcela falou da jovem que foi passar uma semana, essa que está entre Duda e Marcela, uma jovenzinha. E graças a Deus o Senhor tem dado essas oportunidades. Então, se tiver alguém interessado, converse com o seu pastor. E vai ser um prazer, né? A gente fez um cálculo, vai fazer 7 anos, 6 anos fez, né? No dia 10 de outubro, que a gente está na Bolívia. E a gente está fazendo um cálculo, se a gente passar 6 anos em cada estado, a gente ia precisar de mais 48 anos de vida, de ministério. Então, fazendo o cálculo, eu ia terminar com 88 anos, Duda com 80 e poucos. Então, a gente precisa de mais, para que a gente consiga terminar bem antes, né? E assim, né, poder servir melhor ao Senhor com os nossos anos de vida. Acho que tinha... Não sei se alguém levantou a mão ali atrás. Não, né? Podemos cantar a musiquinha, pastor? Ali, eu sabia que alguém tinha levantado. Alguém levantou a mãozinha. Tá, se eu... A mãozinha. Realmente, durante esses 6 anos, a gente não tem se deparado muito com os jovens. Então, uma dificuldade é a ausência deles. A gente não tem se deparado muito com os jovens, mas com as crianças. Elas têm ido à igreja, têm ido aos clubes. Agora, jovens, a gente não tem tido tanto contato, porque parece que é a ausência deles mesmo ali. Não é por impedimento ou porque eles não... mas pela ausência mesmo de jovens, do nosso contato com jovens. Quero ajudar os jovens aqui que vão para o Muito Amém. bem. Os pais de vocês são salvos? Gostaram quando vocês disseram que iam para lá? Os irmãos de vocês? Não gostaram muito não, mas a minha mãe, graças a Deus, era salva, meu pai depois se converteu.
Meu pai sempre dizia, tem tantos lugares aqui, por que vai para o fim do mundo? Mas minha mãe foi aconselhando, conversando. Eu tenho um irmão que não é crente, ele não apoiava, mas graças a Deus eu tenho o apoio da minha mãe, né, de irmãs e da igreja, né? Mas assim, o apoio da família é muito importante e graças a Deus eu tenho o apoio assim, de uma pessoa que era muito importante para mim, que é a minha mãe, né? Até hoje apoia e entende que a obra é do Senhor e o Senhor que me chamou. Também, graças a Deus, tenho o apoio da minha família, do meu pai, que é um dos meus maiores incentivadores. Foi com meu pai que eu me converti. Então, primeira vez que eu disse a ele que queria servir a ele queria servir ao Senhor na obra, ele disse, quem vai lhe apoiar está aqui. Então, meu pai é um dos meus maiores apoiadores, meus irmãos também. Apesar de que no início não entendiam muito, né? Minha avó também não entendia muito, mas o Senhor até nisso o Senhor vai cuidando, né? Vai direcionando. Então, graças a Deus, eles entendem hoje que minha vida é dedicada ao Senhor. Meu pai é falecido quando eu tinha 4 anos. Minha mãe sempre morou longe, eu fui criada pelos meus avós. Então, quando eu disse que eu ia ser missionária, a vovó, tipo, vai embora. Então, é só brincadeira, mas, tipo, vai, né? Eu te criei e você está livre para ir, for servir ao Senhor. Então, ela sempre apoiou, assim, tipo, não sou eu que vou lhe impedir, né, de servir ao Senhor. Então, vai. Então, esse foi eu entendi dela, tipo, eu te apoio. Vai. Acho que é a irmã Mônica. Tá bom. Então, o consumo da coca lá é livre, da folha, porque é medicinal. Então, tem plantações de coca, mas tem também o tráfico que é proibido. A coca em si, ela já na química, né? Que é a produção dela de químico para droga. Então, é proibido, mas nas fronteiras ali não tem o controle. Eles têm o controle do que entra, mas eles não têm o controle do que sai. Vou dar um exemplo aqui. Do lado brasileiro, os bolivianos podem passar à vontade. Se eles quiserem levar, eles estão livres ali na fronteira para levar. Mas o que entra é mais controlado do que sai, então fica mais fácil. Enquanto o tráfico é concentrado em La Paz, porque a plantação de coca está ali, quando tem alguma coisa, o confronto maior é lá, La Paz, Cochabamba e Santa Cruz também. Então, em Cobija já é mais pacífico, até que no centro de menores infratores, no centro de reintegração de menores infratores, menos de 20 adolescentes de todo o estado. Então, a gente vê assim mais tranquilo ali na fronteira. Mas a gente já tem ouvido muito falar que lá a concentração de tráfico mesmo está em La Paz. Mas uma coisa forte ainda lá é a questão de facção. Né? Por estar ali perto do Brasil, em Cobija especificamente, né? Por estar ali perto do Brasil, do Acre, né? Então a questão da facção é forte também. Tá chegando na Bolívia, né? De uma forma assim bem assustadora. Até a gente sabe que tem um traficante que mora no nosso bairro. A gente nunca viu, o nosso bairro é um bairro pacífico, mas as pessoas quando perguntam onde vocês moram, a gente fala 27 de maio. E vocês sabem que tem um traficante lá, mas a gente nunca tem visto, a gente nem sabe onde ele mora, nem sabemos quem é, então, mas tem Graças lá. a Deus. Graças a Deus, não queremos. Não quero saber quem é. Mas tem. Mas é bem mais escondido do que nos outros estados. Tem mais alguma pergunta? Conselho para não fazer, mas primeiramente glorificar a Deus pelas suas vidas e para o texto que Jesus se aproximou dos discípulos. E aqui nós estamos diante de 3 discípulos. E nós temos aprendido aqui através do pastor, da exposição do primeira carta aos Coríntios. E na semana passada foi falado sobre o casamento, que é um dom de Deus. Amém. Falando sobre esse assunto que foi perguntado, que nós não sabemos pelo qual, foi
são, em relação a esse dom de Deus que é o casamento, se já estão realmente convictas do dom do celibato, ou estão ainda na expectativa de que, quem sabe, Deus saberá colocar na sua vida o varão, que essa é a vontade do Senhor, que o homem não fique só, mas para que o homem não fique só, precisa da varoa. Amém. E especificamente no trabalho foi citado que precisamos de homens, né? Eu ouvi de vocês em relação a isso. E a outra coisa é, obviamente, o futuro pertence ao Senhor, amanhã, quem sabe é Deus. Mas em relação à questão da idade, como foi falado, quantos anos precisa chegar até lá, como é que está em relação à questão da idade do futuro, quando provavelmente, não sei se a vida poderá continuar auxiliando as igrejas, não dizendo tudo aqui, mas em relação à questão de um sustento preventivo. Eu tinha começado com a última, aí tu respondeu demais. Essa questão do sustento preventivo, aí a próxima eu passo a bola. Graças a Deus, quando a gente entra na missão, ele nos aconselha isso, né? A pensar no futuro, né? Então, já tem um fundo guardado para no futuro, a gente não sabe o que acontece, né? O futuro pertence a Deus, mas temos nos planejado com relação a isso também. Pagamos INSS também, e também, além de pagar INSS, temos essas reservas também, né? Entendendo, obviamente, confiamos no Senhor. Pode sumir o dinheiro, mas confiamos no Senhor, mas precisamos nos planejar como seres humanos, precisamos nos planejar e, graças a Deus, o Senhor tem colocado pessoas que nos aconselham e que tem nos direcionado a isso também. Então, graças a Deus por isso. Passei a bola. Quando nós fomos no acampamento de seminaristas no estado do Rio Grande do Norte, e uma moça perguntou que ela tinha escutado de 3 missionários que tinham dedicado a sua vida e feito um pacto para não casar. Aí ela fez essa pergunta e a Cris respondeu: não somos nós. Não somos nós. Era porque eram 3 missionários, né, Cris? Não somos nós. Aqui não tem nenhum pacto. Então, quando eu fui para Cobija, né, na nossa missão a gente assina um termo que, se eu sou missionária e casar com alguém que não é missionário, então eu saio. E eu estou ciente disso. Então, quando eu assinei ali, eu falei: meu Deus, eu estou indo para um lugar que está iniciando, então não tem, né? Então, eu fui tranquila e achando que ia ficar solteira pro resto da vida, né? Então, eu fui tranquila. E por muito tempo o Senhor me manteve assim... mulher que, qual é a palavra? Conformada não, satisfeita, essa palavra, satisfeita no estado que ele me colocou lá e no estado que eu estou. Então eu sou satisfeita no Senhor por estar solteira e estar servindo a Ele. Mas 5 anos, durante esses 5 anos o Senhor me deu um grande amigo. E durante esses 5 anos a gente manteve essa amizade. E quando eu percebi que ele foi demonstrando um interesse em missões, aí é muito bom, né? Então, há 1 ano eu estou namorando, ele é seminarista no Acre, e desejamos estamos em oração que daqui 2 anos, quando ele termina o seminário, a gente se casa e ele vai conosco para La Paz. E nós estamos nós estamos na última parte da sua pergunta, esperando, né, confiando que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Se Ele acha melhor enviar um esposo para servirmos melhor na obra, Ele vai mandar. Então estamos esperando no Senhor. Um pastor nos aconselhou a esperar no Senhor, mas orar de olho aberto. Agora, então aí. Vamos mudar totalmente de assunto. Nós não
não temos uma boa voz, como a missionária Duda falou, mas nós queremos cantar uma música em espanhol com vocês, queremos cantar uma vez e depois pedir a ajuda de vocês. O pastor Júnior vai nos ajudar, tá bem? Então, nos ajuda. Nos ajuda, se temos compaixão. Tá bom. Acho que é essa altura. Vamos ver. Não tem altura de nada. Se tienes compasión por tus amigos. Melhor sem? Pode cantar vocês. Eu É melhor. Tá. Tá melhor. É que nossa igreja na Bolívia não tem tanto instrumento, então a gente sempre está cantando sem instrumento. Então a gente está mais acostumada a sem instrumento do que com, mas depois a gente vê como que fica. Vamos lá. Si tienes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor. Si tienes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor. Háblale de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblale de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Então, agora todos juntos. Tá aprendendo? Já escutaram? Tá, pastor? Si tienes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor. Si tienes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor. Háblale de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblale de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Amém. Amém. Obrigado, irmãs.